Muito bem, chegando ao final dessa série de mensagens, falamos sobre essa importância de nós acreditarmos de saúde em algo conquistado na cruz do Calvário, que é nosso. Eu quero responder algumas perguntas. Eu sei, gente, que essa área ela pode trazer assim muitas contradições aparentes, elas podem surgem com muitas dúvidas, há muitas coisas que contribuem, vamos dizer assim, negativamente para você não ter um pensamento simples. Esse é o pensamento simples. Eu estou trazendo todo mundo ao pensamento simples, que é a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus que nós andemos com saúde, porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Alguém lembra do verso de Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder. Veja quem ungiu, Deus. Com que finalidade? Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, para a gente tirar essas barreiras, é importante a gente meditar bastante na palavra, né? Para você ter uma visão clara de que essa é a vontade de Deus. Mas vamos lá. Eu vou tentar responder essas perguntas e vou colocar isso para vocês. São 4 perguntas bem interessantes. Eu agradeço a todos que mandaram para a gente perguntas. Isso é importante. Então a gente vai tentar responder essa aí. Muito bem. Primeira delas, alguém perguntou assim, pastor, se a gente já foi sarado, por que as enfermidades vêm sobre a nossa vida? É interessante a pergunta, né? A Bíblia declara que nós fomos sarados. Por que então elas vêm sobre a nossa vida? Porque isso é o mundo do Espírito, gente. Veja bem, o reino de Deus, como disse lá Jesus, é conquistado por força. Né? Conquistado porque você toma posse dele. Aqueles que se esforçam, diz lá em Mateus, se apoderam dele. Então, essa questão de se apoderar e tomar posse é a nossa fé. É a nossa fé que faz valer aquilo que no reino de Deus já foi conquistado. Jesus venceu na cruz do Calvário uma herança para que eu ande com saúde. Mas eu vou lá pela fé e tomo posse. Porque aqui nesse mundo, não tenha dúvida, nós vivemos nesse campo do inimigo, sujeito a essas coisas todas baterem sobre a nossa vida. Alguém lembra que Jesus disse assim, aquele que estabeleceu a vida sobre a rocha, né, estabeleceu a sua vida sobre a palavra, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando vier a tempestade, o vento, não vai deixar de ter vento e tempestade. Você entende? Você toma posse por fé. Da mesma maneira que Jesus já conquistou a salvação para o mundo inteiro. Mas são todos salvos? Não. Todos se salvarão? Não, porque alguém tem que entender essa mensagem, abraçar por fé, tendo essa fé no coração e será salvo. Da mesma maneira é em relação à saúde, ok? Muito bem, vamos passar para uma segunda? A segunda pergunta foi o seguinte, pastor, como é que a gente deve agir quando uma enfermidade nos atinge? Vamos amarrar os demônios, repreender os sintomas, declaramos que já fui curado, pedir a Deus para nos curar. Qual é o passo? Eu entendi bem quando alguém faz uma pergunta como essa, que de repente ele está querendo uma fórmula, né? Uma fórmula para eu poder estabelecer a minha cura. Gente, não tem fórmula, tem certeza. O que me faz vencer é a certeza instalada no meu coração. Isso é um processo. Então não adianta eu trabalhar com fórmula. Então eu digo no nome de Jesus, eu amarro o demônio, eu faço isso e as coisas funcionam. Não. Eu posso fazer tudo isso sem ter certeza no meu coração. Eu posso fazer tudo isso sem essa palavra sobre a saúde de Deus estar instalada dentro de mim. Ela primeiro tem que ser instalada. Eu te dou como conselho que não existe fórmula. Você tem que gastar tempo com a palavra, pedir ao Espírito Santo para sedimentar isso como certeza e você perceberá o que você deve fazer diante da situação que você enfrenta em relação à tua enfermidade. Ok? Muito bom. Vamos tentar responder essa terceira. Eu já fui curada várias vezes, pastor, mas olha, eu oro pela cura da minha filha há vários anos e não vejo manifestação. O que eu estou fazendo de errado? Acredito que você não está fazendo nada de errado. Muitas vezes a gente tem uma tendência de ver resultados no dia seguinte. Essa não está escrito isso na palavra sobre resultados no dia seguinte. Eu já vi várias situações onde as pessoas elas ficam ali com aquela situação e um pouco mais à frente elas veem aquilo sendo resolvido. Ou mesmo já vi curas instantâneas, na hora, no momento. Mas veja bem, você tem que manter uma certeza que você tem, ok? E não duvidar da certeza. Veja, se eu mantenho a certeza que eu tenho e não duvido, como está escrito lá, receberá aquilo pelo qual nós temos certeza.
A questão do tempo, gente, não é uma questão nossa. Se a gente estabelece isso, a gente vai ficar frustrado, porque muitas coisas não mudam de um dia para a noite. Algumas sim, outras não, não existe uma regra. Mas qual é a regra que Deus estabeleceu para mim e para você? Que eu tenha certeza e mantenha minha certeza. Mantenha minha certeza. Mantenha minha certeza. E aí nós veremos a transformação de muitas situações. Como eu comentei sobre a questão de família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu tenho isso na minha própria casa. Durante muitos anos eu declarei a salvação do meu pai, a transformação da vida dele, e a cria nisso, porque Deus havia transformado a minha vida, e minha casa toda estava salva. E mais cedo ou mais tarde aconteceu exatamente isso. Passaram alguns anos e tal. Então, não deposite a questão no tempo. Deposite em você manter um coração crendo até o final. Beleza? Vamos lá, quarta e última pergunta. Pastor, eu fui curado de uma enfermidade, mas precisei continuar tomando alguns remédios, pois os sintomas não foram embora totalmente. Então ela me faz essa pergunta: os sintomas devem sumir todos de uma vez só? Se sumirem aos poucos, significa que eu tenho pouca fé? Então vamos dar uma resposta. Nem sempre, gente, porque eu acredito em que Deus me sarou, as coisas saem, como eu falei, instantaneamente. Mas se você mantém aquela tua crença, você vai vendo. Em várias situações que eu já enfrentei, aos pouquinhos aquilo foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora, e depois... Porque o inferno ele também testa você, se você tem certeza ou não. Entende? Então não vai ser o sintoma que vai me tirar. Poxa, eu criei que Deus me sarou, mas eu ainda estou com sintoma? Não diz nada, porque minha crença continua sendo a mesma. Mas eu estou estabelecido nessa verdade. E o quanto eu estou estabelecido nela é que vai determinar tudo. Então também não é uma questão de pouca fé. Porque não existe isso. Fé, escute bem o que eu quero te falar, é certeza. Se você tem certeza, você tem. Se você não tem, não tem. Não existe certeza quase completa. Não existe certeza vazia. É que nem você ligar ou desligar. Ou tá ligado ou tá desligado. E aí, como é que tá? Tá meio desligado? Eu não conheço. Eu não conheço esse lugar meio desligado ou meio ligado. Ou está ligado ou tá desligado. Então não é uma questão de pouca fé. Ou você tem certeza, fé é certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Beleza, baseados na palavra, óbvio, estou conversando sobre isso. Então beleza, eu tenho certeza? Mantenha a minha certeza. E a minha certeza então trará o resultado pelo qual eu vou crendo da palavra. Ok? Então foi um prazer muito grande poder compartilhar isso tudo com vocês. Essa série de mensagens, a gente vai estar trazendo outras séries de mensagens. E um grande abraço para você.